Bicho, só olha a hora. 1h30 da manhã. Gente, então, em casa, já vim do médico. Quando eu digo que tem dia que não dá pra gravar, ontem foi o exemplo disso, sabe? Por isso eu gosto de deixar, às vezes, coisa gravada adiantada, sabe, pro dia seguinte, porque eu não sei se no tal dia seguinte se vai ser um dia, às vezes, muito corrido e aí não dá pra gravar. Ontem não deu. Ontem cedo, um montão de coisa pra fazer aqui em casa, aquelas coisas que você tem que fazer, às vezes, na correria. E um montão de mensagens chegando de manhã. E aí, na hora de ir pra minha avó, 1 hora antes, eu começo a falar com essas crianças para elas irem fazer xixi e cocô, porque se elas fizerem xixi e cocô antes de eu sair, eu sei que quando eu chegar em casa, eu não vou encontrar xixi e cocô pela casa, mas eu insisti, vai fazer xixi, vai fazer cocô, eu levava, sabe, eu usava todas as táticas e ninguém queria, não queriam fazer xixi. Aí chega uma hora que eu perdi a paciência, quer saber? Então, não quer, e eu que chego em casa e que limpe xixi e cocô. E foi isso que aconteceu, né? Então, assim, perdi a paciência e fui, porque eu já, senão eu ia me atrasar muito pra ir pra minha avó. E aí eu fui. Boa notícia, meu padrasto não está com Covid, graças a Deus. Ainda bem, né? Aí fui pra minha avó, lá arrumei, tinha arrumado minha casa aqui, rápido, correndo. Fui pra minha avó, aí limpei a casa da minha avó também. A vantagem da casa da minha avó é bem simples, assim, de arrumar, porque não tem muita coisa, não é como eu, que tem um montão de livro, um montão de trem, sabe? Lá é tudo muito mais minimalista. Então é mais fácil de arrumar. A única diferença da casa da minha avó, que na casa da minha avó eles cozinham, é muita gente, né? Cozinham muito mais que eu, tem uns panelões às vezes, né? Grandes que eu jamais teria aqui em casa porque não tem necessidade, né? Aliás, eu sou bem prática, né, pra comida. Então, lá eu lavo louça muito mais do que aquilo que eu lavo aqui. Mas de resto, lá é bem simples de limpar. E depois, quando eu voltei pra casa, conforme eu já esperava, já estava preparada psicologicamente pra isso, tinha xixi e cocô pra limpar. Aí faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra. Eu falei, tem que gravar, mas falei assim, agora não. Aí cismei, aí fui cortar meu cabelo, porque foi antes de ontem, o calor aqui é tão grande, tão grande. Eu falei, né, calor é uma coisa, outra coisa é você ficar com alça de sutiã e com borda de sutiã, suando, pegajoso. Então, eu tomo banho várias vezes, troco de roupa várias vezes, porque eu acho isso nojento. Mas antes de ontem, quando eu fui dormir, eu acordei com a nuca suada, tudo, nuca suada. E aí, né, eu tenho mantido agora o cabelo curto, né, justamente por causa do calor, desde novembro, que me deu essa louca. E aí eu tive que cortar o cabelo, que eu não aguento esse calor, não aguento nuca, cabeça, couro cabeludo suando, e aí dá coceira e tal. E aí, né, eu tenho cortado mais ou menos de 15 em 15 dias que eu tenho cortado o cabelo, mas eu falei, não, vou ter que cortar mais. Eu cortei mais um pouquinho, porque não mostrei, não gravei cortando, porque eu já gravei, já teve 2 vídeos aqui que eu mostrei eu cortando o meu próprio cabelo, né. Então fui fazer isso. Aí fui lavar o cabelo, né, que tava melecado de suor, né, o couro cabeludo. E aí, no dia que eu pintei, eu não vi, eu fui pra jogar a caixa fora, porque eu falei assim, daqui a pouco eu jogo fora, porque eu só queria recortar, assim, a embalagem, só pra eu lembrar depois qual foi a tinta, qual foi a numeração, né? Na hora que eu peguei na caixa pra jogar fora, eu vi que tinha um creme, aqueles cremes pós-coloração, que é pra manter a cor, que no dia que eu pintei, eu não vi. Falei assim, vou aproveitar esse creme e vou fazer a hidratação no cabelo, aí fiz. Então foi essa correria, sabe? Aí o Biadio tava muito chato lá fora, latindo pra alguma coisa. Geralmente fecho eles às 7 horas da noite, às 9 horas da noite. Mas era 7 horas da noite, você, quer saber? Eu vou trancar ele de uma vez, trancar ele e Pandora de uma vez na varanda, pra eles não ficarem indo lá fora, ficar latindo pro infinito, pra me dar um pouquinho de paz. Tranquei eles na varanda e falei, vou fazer uma janta, porque entretanto eu não tinha almoçado. E aí, quando eu tô
fazendo minha comida, eu faço arroz, por exemplo, eu sempre faço na panela de pressão e já é uma coisa assim, já automática pra mim, que eu já faço automaticamente. Então eles lá trancados na varanda, tá eu fazendo o meu arroz, começa assim, bum, 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 uma barulhada de um gato no meu telhado, que é a coisa que acontece aqui todos os dias. Só que com essa barulhada, todos os cachorros começam a latir, os cachorros já estavam quietinhos, dormindo, começam a latir, começam a ficar agitada, eu fico agitada também, porque eu não sei reagir, assim, é muita coisa acontecendo e tal, e eu fazendo o arroz, eu fechei a panela de pressão do arroz pra ir lá ver com os cachorros, porque nisso o Biagio pulou a janela da varanda, porque ele queria ir lá atrás do que estava acontecendo no quintal. Bicho, eu fechei a panela de pressão sem ter colocado água. A sorte foi que eu senti o cheiro, sabe? Voltei logo porque queimou, né? No caso, tava lá só o arroz, né? Ele, né, no alho e tal, no tempero. Eu devia ter colocado água e fechado a panela. Não, eu fechei a panela sem ter colocado água. O negócio, eu sou assim, eu preciso de muita concentração para as coisas. Alguma coisa que me distrai, eu faço merda. Mas a sorte foi que deu tempo ainda. E aí depois eu falei assim, eu pensando assim, 7 horas, estão ali, estão quietinhos, depois que eu jantar eu vou gravar. Só que aí, né, quer dizer, aconteceu isso do arroz, tive que lavar a panela, fazer outro arroz, aí depois comer e tal. E depois, em resumo, era 1h30 da manhã, eu ainda estava trabalhando, eu estava lavando o quarto de Marilyn e de Tolstoy, que além desses daqui, né, que sujaram e que eu limpei, o quarto de Marilyn e Tolstoy estava impossível. E lá, assim, dá pra passar pano de vez em quando, assim, quebra o galho na limpeza, mas tem dia que eu realmente tenho que lavar. E era 1h30 da manhã quando eu acabei, enfim, esse serviço de lavar, de trocar roupa de cama deles, essas coisas todas. E aí hoje, né, já tive que acordar cedo para ir pro médico, para ver aquela questão da minha B12 e da D, né, que eu fiz o tratamento, tomei as injeções, tomei os remédios. Aí o médico passou outro exame, saiu o resultado ontem do exame, então eu tinha que mostrar para ele e também falar da questão da minha suspeita de que esse meu cansaço tão grande nas pernas, essas dores, essa sensação de peso, que isso fosse varizes. Então eu tinha que ir nele. Só que eu também não sou a pessoa que pode acordar, abrir a porta e sair. Eu não posso sair antes de dar comida para essas crianças, são 6, né? Porque senão eles vão derrubar a casa. Então, assim, correria de manhã, mas graças a Deus eu tô bem animada, sabe? Porque, graças a Deus deu tudo certo. E eu vou mostrar pra vocês onde eu parei aqui, né, no vídeo, que era o meu primeiro macramê. Eu gosto de falar assim com sotaque francês, meu primeiro macramê. Que eu fiz, né, inspirado lá no canal da NECA, né, mas como eu disse, é inspirado e não é com o material certo, não é com o material adequado, mas eu gostei do resultado. E aí, ó, está aqui, ficou assim. No vídeo que eu vou colocar na descrição, chega uma parte que ela começa a fazer um ponto que, se eu não me engano, se chama festonê. E eu tentei fazer nele, tentei. Só que assim, como eu disse, eu tô usando um material que não é próprio. E assim, são fitas que eu estou emendando no nozinho. Então não sei se dá pra ver que... Deixa eu ver onde. Tipo assim, tipo aqui, né? Há certos momentos em que esses nozinhos que eu faço aqui também, ó, esses nozinhos aparecem e eles não fazem parte do ponto, né? Mas é porque é o nozinho que eu fiz com o fio. E aí, pra fazer esse ponto, esse tal do festonê, como às vezes na hora que eu ia, né, fazer o negócio, aí chegava justamente numa parte em que tinha uma emenda, o negócio ficou feio, horroroso, sabe? Tipo assim, não tava aparecendo mais o desenho que era. Eu falei assim, então não vou fazer não, que eu gosto do simples, né? Porque como eu já tenho muitos elementos na minha casa, eu sou uma pessoa dos vermelhos, né? Sou uma pessoa das cores alegres, das misturas. Eu gosto de misturar muita coisa, né? Porque eu misturo, né, rosinhas delicadas em volta do espelho, mas tem uma parede que é tomate seco, né? Eu gosto muito de coisas misturadas, então, às vezes, se eu colocar muito detalhe em todas as coisas, aí fica uma coisa assim, pá! Muito chocante. Eu falei assim, mas aí eu fiz assim, eu falei, gente, eu gostei assim.
Eu gostei assim. Então, pra que eu vou colocar mais coisa? Sendo que também não tô com a linha própria pra fazer um negócio. E eu gostei exatamente assim. Eu gostei e eu gostar é o que importa, porque eu que moro aqui, né? E agora, ó, vou voltar a colocar, né, as minhas penas de pavão. Quando eu penso em falar em penas de pavão, me vem um montão de coisa primeiro na cabeça. Me vem pato, ganso, avestruz, até chegar na palavra certa, né? Colocar aqui pra voltar com essa garrafa lá pro lugarzinho certo dela. Por isso, é porque são muitas penas, né? E aí fica apertadinho. E aí por isso que eu quis fazer o bico, né? Que é isso aqui, gente? Tem um galho aqui. Eu com certeza eu ia fazer alguma coisa com esse galho e já não lembro mais. Mas isso sabe que é da B12 também? Da falta da B12, a memória ruim? Sabe, às vezes que eu tô falando uma coisa, de repente eu esqueço que eu tô falando. É da B12 baixa. Tipo, eu peguei o exame ontem, né? Aí eu vi que aumentou um bocadinho depois que eu tomei as injeções. Mas mesmo agora, tendo aumentado, bicho, a minha avó de 85 anos, ela tem o dobro de B12 no organismo dela do que eu. Vocês verem como é que o negócio, eu tô pior que uma pessoa de 85 anos. A minha avó tem o dobro de energia do que eu, mas tá resolvido, o médico vai passar mais injeção pra mim. Em relação às varizes, ele fez um encaminhamento pra angiologista. Eu falei, nossa, que chique. Só falar onde você vai, eu vou no angiologista. Aqui, ó. Agora eu vou colocar lá no lugarzinho dela. Então, olha aí, gente, eu acho que ficou muito legal. Porque tem o contraste, né, das cores escuras, das coisas muito coloridas que eu uso, que eu falei que eu quero alegria pra minha vida. Eu moro sozinha, com os meus 6 cachorros, eu quase não saio. Toda a alegria do mundo tem que estar dentro da minha casa. É na minha casa o lugar que eu tenho que ser mais feliz. Então, assim, por isso que eu gosto de muitas cores. Então, eu acho que combinou bastante, porque tem aqui esse meu vaso, né, da minha grande espada de São Jorge, que eu decorei com conchas, é de propósito. Eu mostrei no dia que eu fiz, né? E é de propósito que fica aqui essa transparência, né? Que é um pote de plástico, pra mostrar a terra. Eu preciso da força da terra, até porque eu sou uma pessoa de muito elemento água, de mais água e fogo. Não tenho tanta terra no meu mapa astral, então eu preciso de me lembrar de conectar, né, com a terra, apesar de eu ser muito ligada à natureza, mas terra no sentido de ser uma pessoa, às vezes, preciso ser um pouquinho mais prática, menos emocional e tal, e etc, né, pelo menos os meus planetas em virgem no meu mapa astral me ajudam um pouquinho nisso. Mas pronto, aqui tem que ter a vasilha d'água das crianças, né, esse aqui, esse caixote que eu também mostrei quando eu fiz, que ele também se converte numa mesinha para notebook, acabou ficando mais ali de cabeceira, né. E aí achei que ficou bonito esse vaso aqui, ainda mais junto com esse espelho, né, que tem esses detalhes, com essas rosinhas aqui, né. E aí eu vou dar um spoiler aqui. A garota aqui, ó, meu Deus do céu. Dar um spoiler das coisas de algumas coisas que eu pretendo fazer aqui. Isso não vai ser agora, mas aqui justamente nesse espaço, né, daqui da cama até aqui no guarda-roupa, como os espaços são pequenos, a gente vai inventando coisa, né? Como tem essa parede que tá cagada, né, porque já tá caindo, né, a pintura e tal, o que eu pretendo fazer aqui, eu vou passar uma massa corrida aqui, e aí eu vou fazer só nessa parede, eu quero fazer um desenho nela, uma coisa meio geométrica, meio colorida, porque eu quero colocar laranjado, porque não tem nada de alaranjado aqui no meu quarto, tem o meu cavaquinho, né, esse meu quadro, que tem o tom de alaranjado também, então eu tô achando que tá precisando de mais alaranjado, aqui eu vou colocar alaranjado, colocar cinza e colocar umas cores aqui, mas vai ser uns desenhos grandes, geométricos, pelo menos é a ideia que eu estou agora, e vai ser só
só nessa parte dessa parede do espelho. Ali em cima tem uma florzinha, ai, gente, esqueci o nome da flor, dessas que vão cair, assim, dessa planta. Que também vai fazer parte da composição. Talvez eu mande ela pro outro lado do quarto. E é isso, sabe? As coisas vão sendo feitas aos poucos aqui. Essa parede não vai ser para agora, mas está nos meus planos. Inclusive, já comprei material para poder fazer isso aqui. Das outras coisas que eu vou fazer muito em breve, possivelmente nessa semana ou na próxima, é essa cortina que é feita com sacos de ração. Sim, os sacos de ração do meu cachorro, do lado de dentro do saco, né, como é branco, aí eu cortei essas tiras e fiz essa cortina e eu vou fazer para toda essa sapateira. Só que assim, eu quero colocar 2 camadas de sapatos em cada parte da prateleira, porque eu tô precisando de espaço, porque não coube tudo, né? Aí como agora eu amei o macramê, nossa, tô apaixonada pelo macramê, eu não podia fazer as cortinas todas em macramê? Podia. Porém, eu vou manter essa ideia de fazer com sacos de ração. Por quê? Por causa da simplicidade para limpar, porque aqui eu posso simplesmente passar um pano úmido, como é de plástico, né? E aí tá resolvida a minha vida. Mas por dentro eu vou fazer prateleirinhas para colocar essas 2 camadas de sapato. Eu vou fazer utilizando o macramê. E com essa mesma trama eu vou fazer, porém mais fechada. Aqui eu fiz intencionalmente com os buraquinhos, pra quê? Para o sapato respirar, né? Eu vou fazer outra também para uma caixa que eu comecei a encapar algum tempo atrás também, que eu devia já ter feito, ainda não fiz. Mas isso é das coisas que vocês vão ver em breve eu fazendo aqui no canal. Outra coisa que eu vou fazer também por esses dias é essa fronha versátil, né, de 2 cores, que eu fiz por esses dias, que eu mostrei no canal, que eu costurei à mão. É uma fronha, né, que ela tem um lado de uma cor e o outro lado de outra cor, porque aí de acordo com a roupa de cama que eu vou colocar, posso colocar um lado ou outro e pode combinar mais com um lado ou com o outro, ou parecer que tem 2 fronhas diferentes, na verdade é só uma. Aí eu mostrei que eu fiz com 2 vestidos que eu não uso, que eu ganhei, mas eu olhei, não vou usar. E aí, como disse a Rô do canal Aqui na Rô, esse é uma malha fria, né? É um tecido de malha fria, já testei deitando nele, é bem gostosinho, mas esse meu problema de suar nuca, bem fresquinho, bem gostoso. Já deixei também o travesseiro de propósito ali perto dos cachorros para ver se eles não iam querer estragar, mas aí, ó, não conseguiram estragar. Aqui, a maioria das coisas que eu faço aqui em casa, eu tenho que pensar, e se os cachorros? Porque meus cachorros, apesar de já estarem começando a entrar na idade, né, de serem considerados idosos, eles não se comportam como idosos, né? Aqui é tudo ninja, MacGyver, né? Destroem. Vocês me veem várias vezes consertando coisas que os cachorros estragaram, né? Então, já passou no teste dos cachorros, ótimo, maravilha. Então, já tô com o resto dos tecidos, né, aqui, para poder fazer mais uma almofada, só para ter o par mesmo, né? Porque eu gosto de cama grande, gosto de ser espaçosa, de ter 2 travesseiros, se bem que meus cachorros ocupam mais a cama do que eu e eu fico com um cantinho só. Mas é das coisas também que eu pretendo falar. E aí, foi no Instagram, teve uma seguidora que falou, mas você não teve pena de cortar os vestidos tão bonitos? E ainda mais esse calor, né? Vestir uma coisa fresca, né? E fazer fronha com eles. Gente, pra mim as coisas é assim, ou você usa, se você não usa, ou você dá pros outros, ou você dá alguma utilidade, né? Pra começar, eu ganhei, aí eu vou dar pros outros uma coisa que eu ganhei, né? Mas assim, em termos de vestido, eu tenho muitos vestidos com esse tecido. Esse, por exemplo, esse é um exemplo, peraí que eu ando assim em casa, sabe? Eu dou uma amarrada assim, por causa do calor, né? Mas este vou mostrar aqui. Este é um vestido longo, nesse mesmo tipo de tecido. E ó, esse vestido vai fazer uns 20 anos, porque eu uso mesmo, eu uso por muito tempo, né? Eu uso até acabar. Então, assim, se é pra ter, é pra usar, é pra ter utilidade. O que eu não tenho, se eu não fosse usar pra fronha, no caso, eu já teria dado pra alguém. Escorpião não tem muito
Escorpião é desapego, né? É morte e renascimento. Então eu não tenho muito, tanto que eu cortei o cabelo. Não tem muito essa coisa do apego, não. Tem que ter tudo que eu faço aqui, tem que ter utilidade. Fiquei com a cabeça borbulhando de ideias. Depois, só fiz meu primeiro macramê, já tô me achando a fera. Querendo fazer mais um montão de coisas em macramê. Mas aí você fala que tudo tem que ter utilidade. Mas aquele jarro, ele não tem utilidade, a não ser decorativo. Tem utilidade sim. No dia que eu quiser beber um vinho, eu tiro as penas lá do avestruz, ganso, pavão, de dentro dele, enfio um vinho e bora, entendeu? Uma noite dessas, quem sabe, né? Então, assim, pode parecer que não serve pra nada? Serve sim, tudo tem a sua utilidade aqui em casa. Eu já tirei os outros travesseiros dali, porque daqui a pouco eu vou pra casa da minha avó, né? Se eu deixar, vou encontrar os outros travesseiros destruídos, né? Mas queria mostrar pra vocês, eu já tinha mostrado antes, que este varão, olha como é que ele tá torto, né? Por quê? Porque algum ninja daqui de casa, se pendurou e aí quebrou o negócio. Eu já tenho um novo pra colocar, só que é branco, mas vai combinar com esse relógio que é branco, né? Pra colocar ali, mas aí o que eu vou fazer? Com esse varão que está quebrado, não vou jogar fora não. Eu vou utilizar para poder fazer peças de macramê. Ó, já achei uma utilidade pro negócio. Aí, como eu tava falando de parede, essa parede aqui também tá cagada, né? Porque já tem mais de 10 anos que eu pintei a minha casa e os cachorros ficam muito nessa janela porque eles são tudo fofoqueiro. Então, eles ficam arranhando as coisas, tá cagada. Eu tô pensando em nessa parede. Por enquanto é essa a ideia. Eu tinha pensado em tijolinhos e tal, depois eu pensei, os cachorros que ficam muito na janela. Eu pensei e tô pensando em pintar só meia parede, ou um pouquinho a mais, perto aqui do cavaquinho, pintar de cinza, porque vai ter uma prateleira aqui que eu vou pintar de cinza também. Então tudo vai meio assim, vai meio que se encaixando, apesar de parecer, pô, muita coisa, mas na verdade tudo vai se encaixando. É um quarto pequeno, mas é um quarto muito multifuncional. Não quero me alongar muito, senão esse vlog fica muito grande, aí depois não tem nem espaço no telefone, mas muito rapidamente eu queria fazer um esclarecimento, que é o seguinte, em relação às minhas dores, que eu vi reclamando de dor, de dor, de dor, de dor, de dor, de dor, de dor. E aí há quem possa se perguntar, caramba, mas você é massoterapeuta. Como é que uma massoterapeuta que cuida das dores das pessoas não está cuidando das próprias dores? Será que aquele ditado, né, em casa de ferreiro, espeto de pau? Não, não é isso. É uma questão de consciência e de responsabilidade. Eu, justamente por eu ser massoterapeuta, que eu sei que a massoterapia, apesar de ser maravilhosa, ela tem as suas contraindicações. Inclusive com os meus clientes eu sempre vivo falando sobre isso. Mas você foi no médico? Mas você viu isso no médico? A massoterapia, eu posso resolver questões musculares, eu posso resolver questões de tensões musculares, posso resolver questões de pessoas que talvez fizeram um esforço demais, às vezes, uma atividade física e tal, ou que, baixou aqui, aí deu uma tensão aqui, mas eu não posso. Por exemplo, tô ainda, né, porque ainda tenho que aumentar ainda a minha B12. Eu não posso, através da B12, através da massagem, aumentar a taxa de B12 de uma pessoa, ou aumentar a taxa de vitamina D de uma pessoa. Ou seja, a pessoa vem aqui porque ela está com dores, mas na verdade o problema dela é falta de vitamina, ela vai estar gastando o dinheiro dela à toa porque vai continuar com dor, porque eu não tenho como repor isso através de massagem. Em termos das minhas varizes, por exemplo, eu não podia estar fazendo massagem nas pernas, mas eu só estou passando só o Fisioforte, passo levemente na posição, na direção certa, etc., seguindo os princípios do que eu estudei de massagem, mas eu não estou massageando porque eu sei que não pode, porque varizes são processos inflamatórios e uma das contradições, das coisas que das contraindicações da massagem, eu não posso massagear uma pessoa que está com alguma inflamação no corpo. Então, se apesar de ser massoterapeuta, eu não estou me curando através de massagem, é porque eu sei que não pode, porque eu sei que
tem que ir no médico, tem que resolver as coisas, resolver essa inflamação, aí depois sim eu posso voltar com as minhas massagens. Às vezes, por eu ser muito direta, por eu ser muito responsável, por eu ser muito honesta, tem gente que fica com raiva, sabe? Às vezes a pessoa me procura e aí eu falo, mas isso eu não posso, ou então isso daí não existe, porque não só na massoterapia, mas hoje em dia em praticamente todas as áreas, sempre surge alguém na internet que inventou um método maravilhoso, uma cura, um não sei o quê, e que as pessoas acreditam, elas acreditam ali como se fosse uma coisa de fé, sabe? Em coaches, em vários profissionais que surgem com essas coisas, que garantem N coisas, porque tem uma lábia do caramba, né? E aí a pessoa vem, por exemplo, um determinado método para resolver tal coisa. Esse método baseado em vozes da mente e algo que ele tirou do cu para criar esse método. Aí a pessoa ali, ela confia, não, e faz sentido, que não sei o que. Eu falo, não, bicho, não faz sentido, não tem comprovação científica, blá, blá, blá. Por mais que eu dê todos os argumentos, a pessoa fica com raiva de mim, ela quer acreditar nisso. Aí eu falo, não, você quer ser enganado? Beleza, você vai, seja enganado. Às vezes a coisa só tem um nome bonito, um nome que te... Nossa, te inspira que vai ser uma coisa muito maravilhosa. E na verdade, bicho, é só publicidade enganosa, é só coisa para roubar seu dinheiro, sabe? E eu não trabalho com isso. Da mesma forma que eu não faço isso com meus clientes, eu também não faço isso também comigo. Eu sei o que funciona, o que não funciona, o que é responsável e aquilo que é irresponsável. Então, explicando, se eu não estou fazendo massagem em mim, apesar de eu ser massoterapeuta, é porque eu sei que não posso fazer, eu não sou irresponsável, né? Então, assim, agora eu vou tomar os remédios que o médico mandou, vou no tal do angiologista, vou tomar mais injeções de B12, e aí sim, depois que tiver tudo ok, aí eu volto com as minhas massagens. Era só para explicar rapidamente, eu vou ficar por aqui, porque daqui a pouco, ó, tem que vazar, ir pra casa da minha avó, e aí a gente se encontra no próximo vlog. Tchau, tchau, que eu tô muito animada hoje. Tchau, tchau.